Olá, bom dia. Como eu falei no primeiro vídeo de hoje mais cedo, que a bateria estava descarregada e não tinha muito tempo para mim falar o resumo do que eu queria falar sobre Amaleque, que está em Êxodo 17, versículo 8, que diz assim, ó: Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Depois do povo ter saído do Egito, caminharam por alguns lugares, pararam em um certo local que eles estavam com sede, e Deus faz o milagre de Moisés bater na rocha. Esse foi a primeira rocha, bater na rocha e a água sair. E após isso eles param em Refidim. E antes que eu continue falando, Amaleque, eles eram uma tribo, um grupo de nômades, ferozes e valentes, eles eram muito valentes. Eles eram descendentes de Esaú, como consta em Gênesis 36:12, mas não faziam parte das nações dos Edoms, de acordo com Deuteronômio 25:18. E quando você começa a analisar esse texto, que eu só li o versículo, você observa que Amaleque atacou o povo porque o povo estava enfraquecido da leitura dos mandamentos de Deus, dos ensinamentos que Moisés estava dando ao povo no deserto. O povo estava esquecendo. Tu pode observar que todo momento o povo murmurava. Aconteceu alguma coisa, o povo murmurava contra Moisés. Então eles estavam esquecendo dos mandamentos de Deus. Por isso que Amaleque guerreou contra eles aqui naquele momento, porque eles estavam enfraquecidos das coisas de Deus. Não foi porque o povo não sabia estratégia de guerra, não foi porque Moisés estava velho, mas foi porque eles estavam esquecendo das coisas de Deus. E Amaleque observou que eles estavam fracos espiritualmente. Eu tenho duas provas disso. A primeira prova é que Moisés escolhe Yehoshua, não é Yeshua. Yehoshua é Josué. Yehoshua, Josué. Moisés escolheu ele porque diz a Bíblia em Êxodo 33:11: Naor lo yarmis mitzo, Naor let, um jovem que não se afastava das tendas onde se estudava a Torá, onde se estudava a Bíblia. Você pode observar nesse versículo de Êxodo 33:11 que Josué ele não se afastava da tenda, ele estava sempre buscando o conhecimento de Deus. Então Moisés escolhe Josué não é porque Josué era mais forte do que Moisés, mas é porque Josué estava forte com o conhecimento da Torá, forte com o conhecimento da palavra de Deus. Porque o enfraquecimento espiritual tem que ser combatido com elevação espiritual. Então Josué, naquele momento, estava forte espiritualmente falando. A segunda prova que Amaleque pelejou com o povo por causa do enfraquecimento está em Deuteronômio 25:18. Diz que os atingidos por Amaleque foram os enfraquecidos que ficaram atrás de ti. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Os enfraquecidos que estavam atrás do povo eram os doentes, os fracos, os indivíduos frágeis pelas transgressões que carregavam. Existiam pessoas que estavam com transgressão, com pecados, que não podiam ficar na frente do povo. Não podiam ficar na frente do povo. Vocês já observaram a manada de lobo? Já observaram a manada de lobo? É mais ou menos desse jeito. Os fracos ficam por trás, os jovens fortes ficam na frente. Então aqui não era só os doentes, eram os que estavam enfraquecidos com seus pecados que ficavam por trás do povo. E já para terminar, quero deixar uma palavra, porque o pecado enfraquece mais do que qualquer outra coisa. E quando eu leio essa passagem, eu entendo que existem pessoas hoje, irmãos, que questionam muito com o pastor por que aquele irmãozinho está lá atrás, por causa do seu pecado. Aí acha que isso é errado, isso não pode fazer isso com o pobre coitado. E muitas das vezes a pessoa critica a atitude do pastor. Irmãos, Deus é santo. Em toda a sua palavra ele diz: sejam santos como eu sou santo, irmãos.
Não podemos tocar nas coisas de Deus erroneamente. Não podemos mexer nas coisas de Deus em pecado. Então, irmão, deixa o pastor fazer o seu trabalho. Então, nesse momento, Amaleque foi derrotado. E a Bíblia diz que Deus mandou Israel riscar o nome de Amaleque da história. Aleluia. Que Deus possa abençoar em nome de Jesus.